Bom dia, Adri. Bom, 8h05 então. 8h05 no meu horário, né? 9h05 no horário de vocês. Então vamos começando, vou começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos essa manhã, Deus. Gratos por mais um dia. Gratos pela tua misericórdia, a tua graça, Deus, que mais uma vez se renovou. E pela oportunidade que temos hoje, Deus, de louvarmos o Senhor, Deus, com os nossos lábios, mas especialmente, Deus, com as nossas atitudes. Nos ajuda, Pai, a enxergar o Senhor Jesus Cristo nessa manhã, por meio da passagem da Escritura, Pai, e nos ajuda, Deus, a termos uma adoração ao Senhor mais genuína, vista, Deus, na maneira como nós vivemos e na maneira como nós respondemos às provações que passamos e especialmente, Deus, na maneira como nós fazemos as obras das nossas vidas, de maneira que fazemos obras que são de acordo com a Tua Palavra, Pai, e não necessariamente somente de acordo com aquilo que nós falamos, mas de acordo com o que a Tua Palavra diz que é como nós devemos responder. E é isso que nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E o livro de Jonas eu tive o privilégio de estudar no semestre passado, e o semestre inteiro aí estudando esse livro de Jonas, né, no hebraico, e foi um livro assim que me impactou bastante, e com a quantidade, o tanto de conteúdo que tem nele, né? Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Graça e paz. Então vamos lá, capítulo 2 de Jonas, tá? Isso que eu vou estar focando hoje, mas eu vou fazer uma recapitulação do capítulo 1. Eu sei que vocês tiveram um estudo, né, em Jonas recentemente, quer dizer, já faz acho que 2 meses, mas espero que alguns dos conceitos, alguma do contexto histórico aqui desse profeta esteja aí na sua memória, né? E você possa acessar isso aí enquanto a gente vai caminhando aqui pelo capítulo 2 de Jonas. Mas de qualquer forma eu vou fazer uma recapitulação aqui do capítulo 1, vou recapitular um pouquinho do que aconteceu e entrar então no capítulo 2 de maneira mais específica, falar um pouquinho do capítulo 2, tá bom? Lá em Jonas. Então, para começar, Jonas capítulo 1, versículo 1 fala: a palavra do Senhor veio a Jonas, né, filho de Amitai. Então, Jonas é esse filho de Amitai. Amitai significa fidelidade, né? E ele era uma pessoa real, que existiu mesmo. A gente tem outros relatos em Reis falando dele, né? E então, filho de Amitai significa filho da fidelidade. Então aqui Deus já está dando para nós, né, um pouco daquilo que vai acontecer no livro, né? Será que Jonas é realmente o filho da fidelidade ou não, né? Mas ele é chamado aqui por meio desse filho de Amitai. Amitai significa fidelidade. E Jonas, o nome Jonas significa pomba. Isso é importante, tá? Significa pomba. No versículo 2 a gente vê que ele recebeu aquela ordem para ir para a cidade de Nínive pregar contra ela, né? Mas ao invés de pregar contra Nínive, ele na verdade resolve fugir para Tarsis, na direção oposta, né? Lá quase na Espanha, né? E então, ao invés de seguir a ordem de Deus, claro, né, que ele disse, ele resolve fugir da presença de Deus. E aí, a primeira lição que a gente vê no livro, né, o autor do livro de Jonas nos dando aqui, é que enquanto Jonas, cada passo que ele dá para longe de Deus é um passo na direção da morte, e cada passo que ele dá, ele vai cada vez mais fundo no seu pecado, né? E a gente vê isso basicamente pelo uso desse verbo descer, né? O verbo yarad no hebraico, e ele
No versículo 3 a gente vê isso, né? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, cada passo, isso é até uma aplicação para nós, né? Cada passo que nós damos longe da presença de Deus é um passo para baixo, né? Um passo que a gente está cada vez mais indo em direção à sepultura, né? E não um passo que a gente dá em direção à obediência e à vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, a gente vê que cada passo que Jonas dá, ele vai cada vez mais próximo da cena que vai acontecer com ele no capítulo 2, que a gente vai ver que ele vai possivelmente até morrer, né? E alguns dizem que ele morreu, enfim, a gente vai ver isso também. Então, Deus traz então uma tempestade, né? Quando ele está no navio lá, fugindo para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, Deus manda essa tempestade gigantesca, né? E essa tempestade está quase despedaçando o navio. O que a gente precisa lembrar é que a tempestade e o mar em si, né? Está muito ligado, sim, com a questão da ira de Deus, né? Principalmente a tempestade. Por quê? Porque, bom, pessoas não morriam antes da queda no mar e não havia esse tipo de possibilidade, né, de morrer nesse sentido no mar. Então, a ideia está muito ligada à questão da tempestade naquela época, principalmente com a questão da ira de Deus, né? E a gente vê no dilúvio também isso acontecendo. Então, um fato sobre isso, né, justamente porque os marinheiros que estão desesperados por causa daquela tempestade, eles começam cada um a clamar o seu Deus, né? A gente vê isso no versículo 5. A atividade dos marinheiros clamando a seu Deus e o Jonas dormindo, ou seja, Jonas fugindo, né? Então o comandante do navio resolve lá falar com Jonas, falar: Jonas, você tá aí dormindo, tá todo mundo aqui desesperado tentando fazer esse navio chegar no seu destino, né? Ou pelo menos ir para algum lugar que tenha terra, né? Que tenha um lugar seguro, para que essa tempestade não destrua o navio, né? E o Jonas dormindo, né? E é interessante aqui, a primeira coisa que a gente consegue ver da ironia do livro de Jonas é porque o marinheiro ele fala para Jonas assim, quando Jonas está dormindo, né? Levanta, ele usa um verbo que é o mesmo verbo que Deus usou para chamar Jonas para ir para Nínive. Ou seja, Jonas está tentando fugir de Deus dormindo, né? Porque a ideia dele é assim: vou esquecer de Deus, toda essa ordem que Deus me deu para ir para Nínive, vou esquecer dele e vou dormir aqui. E aí Deus levanta um marinheiro pagão, né? Alguém que Jonas desprezava, para ir lá para Jonas e meio que assim atormentar Jonas, né? No sono dele, Jonas provavelmente sonhando, não sei, mas Jonas recebe a mesma ordem que ele já recebeu uma vez: levanta, acorda, vai, né? E esse verbo que ele usa aqui é levanta, né? O mesmo que o verbo que Deus usou para Jonas ir para Nínive. Ou seja, Deus está usando um marinheiro pagão para ser um profeta melhor do que Jonas está sendo aqui. Mas Jonas não pega muito bem isso, né? Ou ele não entende realmente, né? Então, e aí nos versículos 7 a 9 a gente vê um interrogatório de Jonas, né? Os marinheiros começam a perguntar para ele: Jonas, quem é você e tal? Aí Jonas diz que ele teme o Senhor. Bom, não parece que ele teme, né? Porque ele está fugindo de Deus e está dormindo no barco. E aí a gente vê o quê? Um sacrifício involuntário de Jonas. Jonas meio que, tá bom, o que a gente faz para essa tempestade parar? Vocês podem me jogar no mar. Então a gente vê esse sacrifício, mas assim, um sacrifício involuntário. Ele não está querendo salvar os marinheiros, ele está simplesmente resolvendo a situação aqui no momento e ele não está muito preocupado em morrer. A gente sabe disso por quê? Porque pela continuação de Jonas, capítulos 3 e 4, vê que ele não está muito preocupado em morrer, né? Então os marinheiros temem ao Senhor, diferentemente de Jonas, que está dormindo. Os marinheiros temem o Senhor. A gente vê por meio das atitudes que eles têm nesse capítulo 1. Ou seja, o que a gente pode aprender, né, dessa passagem aqui? Deus não quer adoradores de boca, mas de vida, que tenham atitudes de acordo com as suas palavras. Mesmo Jonas, um israelita, né, alguém que deveria sim obedecer a Deus, era alguém que tinha as palavras certas, como a gente vai ver, mas um coração distante de Deus. Então, isso é um alerta com certeza para nós, né? Nós que estamos na igreja, conhecemos o Senhor, não basta termos palavras certas, né?
Deus quer pessoas que vivam de acordo com a sua palavra, e não só que tenham palavras corretas, né? Jonas parece tão belo o que ele diz aqui, né? E na oração dele que a gente vai ver também, mas o coração dele está longe de Deus. Então os homens, algo que é importante aqui é que os homens ficam com mais medo quando o mar se acalmou do que quando ele estava com a tempestade. Por quê? Porque eles temeram a Deus, eles temeram o Senhor, né? E a gente vê isso aqui no finalzinho, no versículo 16, temeram, pois, esses homens em extrema ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então, eles ficaram realmente espantados, né, com aquilo que Deus fez, e imediatamente que Jonas foi jogado ao mar, o mar cessou. E aí, Deus depara um peixe, né, um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu sei que a maioria das pessoas imagina que seja uma baleia, né, que engoliu Jonas, mas existe uma possibilidade grande, pela palavra que foi usada aqui na tradução da Septuaginta, que não é peixe, um peixe comum. Na verdade, a ideia é de um monstro marinho, né, algo gigantesco, possivelmente um Leviatã, que é algo que Deus criou quase como um instrumento de morte, né? Um instrumento que as pessoas temiam, principalmente aquelas que navegavam, né? E possivelmente por ser esse tipo de animal, esse monstro marinho, né? Jonas não ficaria vivo. Então existe uma possibilidade aqui de quando ele foi pro fundo do poço, né? Aqui do fundo do mar, literalmente, porque ele estava fugindo da presença de Deus, de que ele tenha morrido. Existe essa possibilidade. A linguagem aqui ela é poética, né, do capítulo 2, como a gente vai ver, mas o texto descreve Jonas próximo aos portões do inferno. Ou seja, eu acredito que não é possível alguém chegar aos portões do inferno vivo, né? Então, colocando esse texto ao lado, iremos ver, a gente vai ver isso, que eu creio que é uma possibilidade real que ele tenha morrido. Então, vou começar agora lendo o capítulo 2 e aí depois a gente comenta, tá? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Bom, essa oração de Jonas no capítulo 2, e para mim essa oração sempre foi uma oração assim muito bonita, né? Muito uma oração que cristãos poderiam fazer, né? E com certeza é verdade, é uma oração muito teológica, uma oração que o conteúdo dela está muito ligado com o conteúdo dos Salmos, né? A gente vê aqui que Jonas ele conhecia os Salmos de maneira profunda, né? O que ele diz aqui, muito das palavras que ele usa nessa oração são palavras da própria palavra de Deus que ele retirou de outros lugares. Então ele está orando a palavra de Deus. O Jonas sabe orar, né? Mas a gente consegue ver aqui que a oração dele provavelmente não é uma oração sincera. Não é uma oração sincera. Como que a gente sabe disso? A gente sabe que a gente conhece os capítulos 3 e 4 de Jonas, né? A gente sabe a resposta que ele tem em relação àquilo que ele ora aqui, né? Então, provavelmente essa oração de Jonas ela é hipócrita, mesmo usando as palavras corretas. Ele se considera superior a alguns povos indignos, né? A gente pode pensar, enxergar isso nessa oração dele, possivelmente, quando ele diz no versículo 8,
né? Ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas está pensando em quem aqui será? Quando ele diz, né? Os que abandonam a idolatria, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Talvez ele esteja pensando nos marinheiros, né? Que ele acabou de encontrar uma possibilidade. Por quê? Bom, Jonas não viu que os marinheiros adoraram a Deus. Porque se você olhar o versículo 16, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, do capítulo 1, né? Esse versículo vem depois do versículo em que Jonas é jogado ao mar. Ou seja, ele não vê os marinheiros de forma última, né, se adorando a Deus, né, se prostrando diante de Deus e oferecendo sacrifícios ao Deus, e não qualquer Deus, né, como antes eles estavam clamando aos deuses deles, né, mas depois que eles veem o relato de Jonas, aquilo que Jonas diz, o Deus que ele adora, que trouxe essa tempestade, e Jonas é jogado ao mar e a tempestade cessa, agora esses homens adoram o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E Jonas não vê isso, porque ele é jogado ao mar, provavelmente ele é jogado ao mar antes, né, que esses homens realmente façam esses sacrifícios, né, e isso se torne mais visível na vida deles, né, essa conversão. Então, possivelmente, Jonas está na oração dele dizendo assim, aqueles que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas talvez seja exatamente essas pessoas que ele está pensando que estão se entregando à idolatria vã, são as pessoas que se converteram a Jeová. E Jonas mesmo, ele possivelmente está idolatrando essa religião dele que não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com o caráter de Deus. E a gente vai ver isso nos outros capítulos, que a gente sabe isso por conta dos outros capítulos de Jonas, né? Se Jonas realmente cresce na oração dele, os capítulos 3 e 4 seriam diferentes. Por exemplo, veja o versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação, né? A última frase diz. Ou seja, se Jonas realmente cresce nisso, ao Senhor pertence a salvação, os capítulos 3 e 4 de Jonas seriam totalmente diferentes, né? Então, essa oração, ela é uma oração, possivelmente uma oração hipócrita de Jonas aqui. Mesmo assim, uma oração bíblica, uma oração teológica, uma oração que, com motivação correta, pode ser feita por qualquer pessoa, né? Então Deus, no versículo 10 aqui, possivelmente enjoado com essa oração de Jonas, né, diz para o peixe vomitar Jonas, né, porque ele não podia tolerar mais essa oração, enfim, ele possivelmente aqui a gente vê não só o peixe está enojado com Jonas, mas o próprio Deus está enojado com Jonas aqui com essa oração dele, porque é uma oração que não é uma oração que une, né, as palavras que nós falamos com um coração correto, um coração de adoração a Deus. E aqui ficou alerta para nós, né, crentes, cristãos, religiosos, né? Nossa identidade cristã nunca pode fazer com que nós desprezemos outros, né? Pelo contrário, o fato de que ao Senhor pertence a salvação deve nos levar à humildade e reconhecer que todos os pecados são graves diante de Deus e que não somos melhores que ninguém, né? Algo que me impactou bastante, queria compartilhar um pouquinho com os irmãos, é que a aplicação desse princípio de que nós não somos melhores porque ao Senhor que pertence a salvação tem uma aplicação bem ampla, né, para todas as áreas da nossa vida. Mas algo que tem sido bem forte hoje em dia, né, é a questão da política. E o pastor Tim Keller, ele fez uma postagem recentemente que achei bem interessante. Eu queria ler um pouquinho para os irmãos dessa postagem aqui na íntegra. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão de não considerarmos os outros inferiores, né? E ele diz aqui basicamente no tweet dele, entre aspas, já me perguntaram por que é especialmente errado para os cristãos falarem de seus oponentes de forma demonizadora e desumanizadora. Os cristãos históricos, né, acreditam que nosso pecado nos tornou dignos de condenação e do inferno. Desde aqueles que vivem vidas respeitáveis até aqueles que levam vidas criminosas, todos nós caímos infinitamente. E, portanto, igualmente de amar e servir a Deus de maneira que é devido a Ele. Ou seja, todos se extraviaram, todos pecaram, né? Portanto, só podemos ser salvos por meio de Cristo por pura graça. A Confissão de Fé de Westminster diz: como não há pecado tão pequeno
mas merece condenação. Portanto, não há pecado tão grande que possa trazer condenação para aqueles que verdadeiramente se arrependem. A ideia aqui da confissão é, não existe pecado tão pequeno que Deus não condene, né? Que não mereça condenação. Então, não há pecado tão grande mas também, né? Não há pecado tão grande que não possa ser perdoado para aqueles que realmente se arrependem. Essa confissão aqui está baseada em Romanos 6, 23, Gálatas 3, 10, Isaías 55, 7 e Romanos 8, 1. Portanto, os cristãos nunca devem se sentir moralmente superiores a qualquer outra pessoa. Isso significa que quando invocamos a maldade nos outros, por mais vital que seja, nunca podemos sugerir por nossa atitude ou linguagem que eles merecem a condenação, mas nós não. No momento, nosso próprio tecido social, a gente tem visto isso, né, está despedaçando por causa de outras coisas, crescentes demonizações mútuas em ambos os lados. Os cristãos não devem contribuir de forma alguma para isso, né? A gente tem visto esse tipo de demonização, né, na questão de política, a gente vê bastante esquerda e direita e tudo, e os cristãos não devem participar desse tipo de demonização, de demonizar um possível oponente, né? Por quê? Porque fomos salvos por graça, foi pura graça de Deus, irmãos. E a diferença que nossa para as outras pessoas é tão somente por conta da graça de Deus. E ao Senhor pertence a salvação. E isso Jonas perdeu de vista. Jonas, ele tá cego e realmente tá idolatrando o seu sangue, a sua religião, aquilo que ele busca, né? Então, é algo que nós podemos ver e aprender aqui sobre como lidar com outras pessoas no livro de Jonas. Eu tenho mais uma aplicação para hoje, que aí eu queria falar sobre algumas relações de Jonas e diferenças também com o Senhor Jesus Cristo. E aqui é fascinante o quanto que a palavra de Deus ela mostra esses tipos, né? E aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas para isso eu tenho que ler 2 textos do Novo Testamento. E eu vou ler para vocês. O primeiro deles está lá em Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 41. E diz assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Fascinante aqui o Senhor Jesus Cristo dando essa resposta, né, para os escribas e fariseus, que a gente é óbvio, né, a gente vê nessa oração de Jonas o quanto o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele é maior do que Jonas, mas esses homens não se arrependeram com a pregação de Jesus, mas os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, né? Então, a ideia é que no juízo esses ninivitas vão se levantar e condenar os escribas e fariseus, né? Tem mais uma passagem significativa que está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu os ventos e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a gente começa a ver algumas semelhanças, né, e diferenças
do profeta Jonas com o Senhor Jesus Cristo, né? A gente tem uma narrativa muito similar com a narrativa do capítulo 1 e 2 de Jonas aqui, em que existe esse grande temporal, Jesus está dormindo no barco, assim como Jonas dormia no barco, também tinha o temporal. Esses marinheiros, né, eles, lá em Jonas, depois que Deus fez o mar cessar, eles ficaram com mais medo do que eles estavam da tempestade antes. Aqui no Novo Testamento a gente tem os discípulos, depois que Jesus faz o mar emudecer, né, eles ficam com mais medo ainda, porque eles falam, quem é esse? Quem é esse que faz os mares se acalmar de uma hora para outra? Então a gente vê uma semelhança muito grande nessas duas narrativas, né? E os dois estão dormindo. Mas existem algumas diferenças também, né? A gente vê que Jonas, como a gente falou no começo, ele é uma pomba sacrificada, né? Digamos assim, os marinheiros jogam ele ao mar quase como um sacrifício ali, né? Ele é essa pomba sacrificada, mas é uma pomba, digamos assim, cheia de orgulho e preconceito. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Ele é o homem perfeito, o varão perfeito, né? A gente vê alguma diferença também, porque o sacrifício de Jonas foi involuntário. A gente vê que meio assim, ele foi pressionado a ter que falar, me joga no mar que vocês vão... a tempestade vai cessar. E assim, ele nem se preocupava tanto com a vida dele. A gente vê isso no capítulo 4 de Jonas. Mas o sacrifício de Jesus foi voluntário. A gente sabe disso porque ele se entregou, né? Ele se deu. Era a única forma, na verdade, de ele morrer por nós, era se entregando, né? Outra diferença, Jonas recebeu a punição por fugir da presença e vontade de Deus. Ou seja, ele recebe essa punição de ser jogado ao mar. Por quê? Porque ele está fugindo de Deus. Ele está fugindo da vontade de Deus. Ele está fugindo da presença de Deus. E por conta disso, Deus a disciplina, né, no fato de ele ter que ser jogado ao mar, depois o peixe o pega, né, possivelmente ele morre, a gente não sabe, e leva ele para Nínive. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se submete à presença e vontade de Deus. Todos os dias da sua vida ele se submeteu à presença e vontade de Deus. Porém, teve uma consequência que foi justamente a morte dele para a nossa salvação, né? Mas existem algumas coisas que a gente vê que são iguais de Jonas e Jesus também, né? Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Deus, aqui falando sobre o peixe, né? Deus transformou um instrumento de morte em livramento e salvação para outros. Por quê? Porque quando Deus salvou Jonas usando esse grande monstro marinho, possivelmente um instrumento de morte, Deus usou esse instrumento de morte para trazer vida para os ninivitas, porque foi por meio da pregação que Jonas levou para Nínive que os ninivitas foram salvos. Ou seja, Deus transformou um instrumento de morte e livramento em livramento e salvação para outros. Assim como em Cristo a cruz, que é um instrumento de morte, um instrumento de destruição, e foi transformado em um instrumento para dar vida, e por meio de uma mensagem que seria proclamada, né? A cruz, a própria morte em si, que é um instrumento de morte, Jesus, por meio do poder do Espírito Santo, né? Ao se entregar por nós, é usado hoje, essa morte é usado hoje para para gerar vida naqueles que creem e se arrependem dos seus pecados, né? E aqui é significativo, tô quase finalizando já, passar um pouquinho do tempo hoje. Os marinheiros temeram mais quando a tempestade cessou, como os discípulos, né? Os discípulos, a tempestade cessa e eles ficam com medo, né? E aqui eu vou retomar um pouquinho o conceito da tempestade, né? Marcos, narrando esse texto, né? Será que ele quer dizer que Jesus parou a tempestade sem nenhum sacrifício? Será mesmo, né, que Marcos está falando assim, Jesus fez simplesmente o mar cessar, acabou e não teve nenhum sacrifício como teve com Jonas no Antigo Testamento? A gente precisa lembrar que a tempestade, muitas vezes, ela tem o símbolo da ira de Deus, né? A gente vê isso no dilúvio, a gente vê que em Apocalipse não tem mais mar, porque não tem mais lugar em que as pessoas temem, né? Não existe mais condenação, não existe mais ira de Deus para aqueles que estão com o Senhor, né? E então a gente vê essa ideia
da tempestade ser um símbolo da ira de Deus. E talvez o que Marcos e os outros evangelistas apontam aqui é que existe talvez uma tempestade mais séria, que Jesus vai lidar com ela nos evangelhos, né? Nos evangelhos. E ela é mais destruidora do que a tempestade lá em Jonas, é mais destruidora até que essa tempestade narrada em Marcos, e mesmo até que as águas do dilúvio. E essa tempestade é a tempestade da ira de Deus contra o pecado. Essa tempestade, na verdade, ela é a causa última das tempestades físicas que acontecem até mesmo hoje no mundo, que é justamente a questão do pecado. É justamente porque o pecado existe que essas tempestades existem. E essa tempestade do pecado, da ira de Deus contra o pecado, ameaçava destruir e varrer nosso planeta inteiro, né? Se a gente for pensar assim, sabendo da ira de Deus, conhecendo o nosso Deus que é santo, conhecendo a natureza do pecado, a ira dele é implacável contra o pecado. E então essa tempestade metafórica que eu estou falando aqui, né, ameaçava destruir e varrer o nosso planeta. Mas o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, recebeu sobre si essa tempestade e ira de Deus, né, para que nós fôssemos poupados e louvássemos a Deus todos os dias agora, na bonança. Ou seja, a ideia de que quando Marcos narra esse trecho, possivelmente a gente fica coçando a cabeça, né? Ué, mas é muito parecido com Jonas, mas Jesus não se sacrifica para fazer o mar ficar calmo. Bom, ele não se sacrifica agora, mas Marcos e os outros evangelistas vão narrar o caminho de Jesus para Jerusalém, que é para lidar com a maior e mais ameaçadora tempestade que existe, que é a tempestade do pecado e da ira de Deus. E Jesus lida com isso. E essa é a nossa esperança, irmãos. E concluindo aqui, eu queria só retomar 3 pontos. A própria iniciativa de Deus antes da rebelião do homem, né? A gente vê isso na fuga de Jonas da presença do Senhor, mesmo antes desse episódio aqui. Ou seja, a gente vê a iniciativa de Deus, a gente vê que Jonas em si não é fiel, mas existe alguém que ainda é fiel no livro de Jonas, que é o próprio Deus, que vai atrás de Jonas e traz ele para fazer a sua vontade, né? O segundo ponto, o plano de Deus para transformar algo feito para a morte em libertação, ou seja, o peixe, possivelmente um animal marinho feroz, feito para a morte, é transformado em um instrumento de libertação. Vemos isso quando Jonas encontrou um monstro marinho nas profundezas. Normalmente ele morreria, mas Deus o livrou. E a libertação de Deus da morte para a vida resultou na pregação e na salvação. Então a gente vê isso quando Jonas finalmente obedece ao Senhor, proclama sua mensagem aos ninivitas e os ninivitas são salvos. Então esse padrão, esses 3 pontos apontam para o Jonas maior, Jesus Cristo, que é a resposta de Deus à rebelião humana, que transformou a própria morte em libertação, que deu à igreja uma mensagem para proclamar que salva. E agora, aqueles que se humilham, se arrependem e creem no Evangelho de Cristo, morarão com Deus para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, nos colocamos de joelhos diante da Tua Palavra, Pai, que sempre nos surpreende, Deus, que nos encontra onde nós estamos, Deus, e nos leva para onde precisamos ir. Ó Pai, nos ajuda, Deus, a compreender a natureza da Tua graça, Deus, compreender, Deus, que por conta de ao Senhor pertencer à salvação, Deus, e da Tua salvação vir a nós tão somente por meio da graça, que nós possamos ser humildes, Deus, que nós possamos ser graciosos, Deus, com aqueles que não compartilham daquilo que nós cremos, Pai. E possamos, Deus, interagir nos diversos contextos em que vivemos, Deus, de forma amorosa e graciosa, Deus, e amando, Deus, de maneira como Cristo nos amou. E dessa forma, Deus, possamos obedecer ao Senhor, Pai.
Nos ajuda também, Deus, a vislumbrarmos, Pai, o quão glorioso é o Teu plano, Deus, o quão glorioso é o sacrifício de Cristo em nosso favor, as inúmeras maneiras orgânicas em que a palavra de Deus aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo, e que possamos nos regozijar, Deus, encontrar alento para servirmos a Ti de maneira grata e de maneira esperançosa, Deus, sabendo que um dia estaremos na Tua presença para todo sempre. É isso que nós oramos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então é isso aí, devocional no livro de Jonas, no capítulo 2. Eu pretendo na semana que vem só finalizar então no capítulo 3 e 4. A gente acho que consegue fazer semana que vem na segunda. Amém, aleluia, amém, Camila. Deus abençoe também, Pai. Amém, Gleice. Vou mandar um beijo na Gi, sim. Ela tá no centro comunitário essa manhã, servindo, deixei ela agora há pouco, antes do devocional. Amém, Andréia. Abraço, Carlos. Bom, irmãos, eu vou nessa. Tenha uma boa semana e graça e paz.